Olá, bem-vindo, bem-vindas para a leitura do pós-fácil do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Eu acho que é importante a gente trazer o pós-fácil, apesar dele não fazer parte da história, e como eu comentei com vocês, da própria leitura comentada, mas é interessante, né? Ele se intitula Além das Aparências e foi escrita por Mariella Buscariello, que é uma pesquisadora e professora de literatura italiana, e ela fez algumas pesquisas e algumas análises sobre o livro, principalmente sobre a personagem principal, que é o objetivo principal aqui, né, foi o foco principal da nossa leitura comentada, porque a partir do momento que é a Valéria que escreve os seus registros, então ela é realmente a figura chave aqui desse processo, e é um processo, né? Então, eu não vou ler tudo ali na sequência, eu destaquei alguns pontos que vale a pena, eu acho, que passar, até porque corrobora muito daquilo que a gente veio falando no decorrer das leituras, através, né, dessa pesquisa aqui e dessa análise que essa professora ela fez, né, desse processo da escrita da Valéria e do processo desse amadurecimento, né, e talvez desse aprendizado aí que ela teve. Então eu destaquei algumas partes, nem vou fazer tantos comentários, porque isso daqui já é um comentário, né? Mas como eu disse, eu acho importante trazer porque faz parte do livro e eu acho que ficaria incompleto não trazer o pós-fácil. Então, ela inicia o pós-fácil aqui falando um pouco do processo de escrita da Alba de Céspedes, e eu só destaquei aqui uma fala que ela diz assim, que a Alba, né, o processo de escrita para a Alba de Céspedes, ele é assim fundamental na vida dela, tanto que as outras obras dela são todas baseadas nesse processo da escrita, né, de seus personagens. E ela diz assim: não sei imaginar minha vida sem a escrita, porque para mim nunca existiu vida sem escrever. Então, para ela, a escrita é algo fundamental. E não é à toa que ela, né, faz um livro onde a personagem vai se descobrindo através da escrita. O tempo da escrita de Valéria Cossati, escandido sobre a segmentação progressiva e sobre a descontinuidade próprias do gênero, né, que ele vai de 26 de novembro de 1950 a 27 de maio de 1951, anos em que os episódios do romance foram inicialmente publicados na Settimana Incon Illustrata. Imagino que deve ser tipo um jornal, uma revista, né? Então, o livro, esses registros dela, eles se passam em praticamente exatos 5 meses. Então, em 5 meses de escrita contínua, né, com alguns dias de intervalo entre esses registros, mas em 5 meses a Valéria passou por essa avalanche que virou a vida dela, né, por todo esse processo, né, todos esses fatos, e que ela conseguiu em 5 meses, apenas registrando aqueles fatos, ela conseguiu ter uma percepção da vida dela completamente diferente daquilo que ela acreditava, não só da vida dela, como uma percepção dos seus familiares. O caderno adquirido em um domingo, dia em que legalmente não pode ser vendido, será adotado como Journal in Time, no qual seja possível dar voz à inquietante dissecação das próprias relações familiares e desde o início é percebido como um censurável instrumento de insubordinação a ser escondido de qualquer olhar externo. E aí é onde que ela fala, né, que ela fez muito mal em comprar aquele caderno,
mas agora já era tarde, ela já não sabia onde que ela ia esconder, que ela nunca tinha pensado em manter um diário. Isso foi bem lá no início do livro. Se é verdade que a unidade entre palavras, ações, traços exteriores e condições internas da personagem é confiada em primeira instância ao seu nome, a cisão da identidade da protagonista, mamãe para o marido, Valéria para si mesma, escrito com letra bonita na primeira página de seu caderno, assinala a presença simultânea, em Caderno Proibido, de um romance familiar, que se desenrola sobre a exígua trama dos eventos cotidianos, e de um romance de autoanálise, no qual a perfeita coincidência entre o eu narrador e o eu narrado permite, através de reflexões, sentimentos e sensações, a expansão da alma. Então, a gente, né, vê aqui que ela está trazendo sobre aquela questão da Valéria, né, não perder a própria identidade até para o marido, que a chama de mamãe, né? Então, nesse momento, o caderno, ele traz isso, começa a trazer isso a ela de volta, tanto que a primeira coisa que ela faz é escrever o seu nome, bem grande, com letra bem bonita, na primeira página do caderno. E aí ela já percebe, né? Nesse ato ela já começa a perceber que ela já não é mais a Valéria, ela já não tem mais essa identidade em casa, né? Principalmente para o seu marido. Valéria se caracteriza imediatamente para dizer com Rousseau como um texto sem destinatário, um santuário do qual ele, o escritor, é o único a ter a chave. E desde logo exerce a função de munir quem escreve de um segundo olhar que vai além das aparências, permitindo-lhe notar na coesão do real em que se move os sinais de um contrarritmo desestabilizador. De fato, é a necessidade da clandestinidade. Valéria escreve à noite, nas horas roubadas ao sono, que submete a uma revisão crítica a percepção que ela tem do próprio espaço doméstico. Que antes a casa era, embora ela fosse pequenininha, né, mas era como uma asa envolvente. E à medida que ela vai escrevendo, já parece um ambiente claustrofóbico, né, que ela já não consegue mais ficar lá dentro e que ela já percebe que já não tem um espaço seu, né, que aí ela fica naquela peleja, né, naquele registro em que ela fala que vai guardar no armário, mas não, porque a Mirella abre para pegar alguma coisa emprestada, vai ser lá na escrivaninha, mas o Ricardo abre toda hora, então ela percebe que ela não tem um espaço que seja dela dentro de casa. Quanto mais a escrita concorre para a revelação da própria subjetividade, mais intenso se torna o sonho de um lugar inacessível aos outros, nem que seja um cubículo no qual seja possível exercer a própria capacidade de pensar, proibida a ela pelas rígidas dinâmicas familiares. É aquele sonho que ela tem, né, de ter um quarto só para ela, né, que ela se contentaria com um cubículo, apenas um cubículo, né? Na topografia da alma, o cubículo, como depósito, como fundo de loja, é simulacro da interioridade, uma espécie de arsenal privado, no qual se acumulam em proposital desordem os materiais da consciência. É nessa perspectiva que o Caderno Proibido de Valéria pode ser considerado um arrière-boutique, onde seja possível se enfurnar sem perturbações, onde o único imperativo ao qual sujeitar-se é a escuta da própria voz interior. Ou seja, lá ela pode descarregar tudo, totalmente fora de ordem, desalinho, desorganizado, mas é o lugar onde ela consegue e que lhe é permitido fazer isso. Mais à frente, ela fala assim que é uma imagem que metaforicamente é bem adequada a significar os dois perímetros, a casa e as páginas em branco a preencher, nos quais se move Valéria, cindida como está entre os deveres do seu papel de esposa e mãe
E a intermitente liberdade que o caderno, apesar dos transtornos que provoca, oferece a ela, uma polaridade que encontra espaço em sua imaginação e em sua vida onírica, em um culpado, mas prepotente desejo de descumprir suas tarefas cotidianas, o qual convive, porém, com uma antiga disposição à ordem que havia funcionado como barreira contra a dispersão de si e que agora, mais do que nunca, volta nostalgicamente à memória como vislumbre de uma passada condição de tranquilizadora estabilidade. É aquele trecho onde ela fala que ela começou a negligenciar muitas coisas por causa do caderno, que ela fica acordada até tarde e que ela fica cansada durante o dia, que ela já não faz as suas tarefas dentro de casa, ela, né, deixa já as roupas sem lavar, as camas desfeitas. E aí, logo em seguida, ela ainda fala, né, que aos domingos há sempre o maior número de pratos a lavar, né? E aí ela fica, né, nessa polaridade lá e cá, né? Mas ela já está negligenciando, né, algumas coisas nesse sentido, e que, né, tipo, quando recém-casada, volta e meia, são as lembranças, né? Abri os armários onde a roupa de casa estava disposta, atada por fitas azuis e cor-de-rosa, e ao constatar aquela ordem me sentia tranquilizada. Então, aquela ordem inicial do casamento dava essa tranquilidade a ela, né? Ou seja, está tudo no seu lugar. E o caderno faz uma reviravolta, desorganiza, tira tudo do lugar. E isso é projetado, né, na sua vida material, quando ela começa a deixar também as coisas fora de lugar, as roupas sem passar, a cama por fazer, né? Em outro trecho aqui, a pesquisadora fala que uma topografia da casa elaborada por Gaston Bachelard, na qual o armário e as gavetas são registrados como órgãos da vida psicológica secreta e constitui o centro de ordem que protege toda a casa contra uma desordem sem limite. Aí tem uma fala da Valéria: parece-me ter chegado a um ponto em que é necessário passar minha vida limpo, como quem arruma uma gaveta na qual por muito tempo tudo foi sendo jogado de qualquer jeito. É mais ou menos aquilo que a gente falou também anteriormente, né? Essa coisa da gaveta, né? As coisas em ordem, essa coisa da casa, né? É um centro de ordem que protege toda a casa, né, de uma desordem sem limite. E ela, né, ela fala que parece que chegou o momento de passar a vida a limpo, ou seja, ela precisando organizar essas gavetas dela, né. Quanto mais se adensam as páginas, mais os eventos cotidianos são submetidos a uma leitura vertical, que escava nas profundezas das palavras e dos gestos, mais Valéria toma consciência de que o caderno assinala um divisor de águas entre o antes e o depois, entre uma identidade confiada à máscara social e uma subjetividade gradualmente reconstruída sobre os escombros do existente. Disso resulta que, para ela, abrir o caderno, transpor o limiar daquela capa preta e luzidia que a atrai e ao mesmo tempo a apavora, é como escancarar uma janela, como andar pela rua sob o risco, porém, de se perder. Quanto mais me conheço, mais me perco. Isso é uma fala dela já bem avançada no livro. Escreve em uma anotação do diário. Ela é ela mesma, de fato, quem estabelece uma significativa e estreita ligação entre o próprio diário e a rua, né? Naquela passagem que ela fala que para ela ficar equilibrada, ela precisa estar com Michele e os meninos, né? Que ela readquire esse equilíbrio, que é prerrogativa dela. Mas a rua, ao contrário, né? Ela fica atordoada, ela se lança numa singular inquietação, ela se sente livre, né? Ela percebe que fora de casa ela não é mais ela. Então, nessa fala, né, que está lá
né, mais ainda, né, no início do livro, é que ela está começando a ter essa percepção. Blanchot afirmou que quem escreve um diário é, mais do que qualquer outro, obrigado a ser sincero. A sinceridade é aquela transparência que o proíbe de lançar sombras sobre os limites da existência de cada dia, ao qual restringe seu cuidado de escrever. Escrever se torna, de fato, nas mãos de Valéria, um instrumento para arrancar as máscaras que cobrem o rosto dos que a circundam e alcançar dolorosamente uma verdade sepultada sob as incrustações dos relacionamentos sociais e dos vínculos familiares. Assim, seu encontro anual com as amigas de colégio deixa de ser um costume mundano para evidenciar-se agora à sua disposição analítica como a verdade nua de um teatro burlesco no qual ela já não consegue participar, assim como toda a sua vida familiar lhe parece regulada com base nas lógicas do fingimento e da inautenticidade. Né? Isso a gente falou muito, né? Porque isso foi uma construção que Valéria foi fazendo durante a escrita do seu diário e que ela foi percebendo isso, né? Que aquelas relações não eram verdadeiras, né? Não estavam apoiadas em verdade, né? Que eram a sua base era na lógica do fingimento e da inautenticidade. Né? Em Caderno Proibido também encontra espaço o tema da maternidade, amplamente atravessado pela escrita feminina do século XX. De fato, é complexa a relação de Valéria com a filha Mirella, de 20 anos, determinada e autônoma por temperamento, que escolhe, apesar da opinião contrária da mãe, trabalhar e manter uma ligação sentimental com um homem casado e mais velho. Confiando à página escrita a lembrança das polêmicas entre as duas, Valéria chega a entender que na raiz das incompreensões recíprocas existe um conflito geracional irreparável. Diferentemente dela, Mirella não quer nem servir, nem obedecer, assim como, em sua perspectiva, trabalhar é uma opção consciente e não uma necessidade, como foi para sua mãe. E aí cita aquele trecho, né, que ela, aos 20 anos, ela já tinha o Michele e as crianças, né, e antes mesmo que eu o conhecesse, que elas nascessem, já estavam na minha sina, né, mais ainda do que na minha vocação, e ela precisava entregar e obedecer. Né. E analisando ainda mais a fundo as razões dessa transformação, Valéria as localiza na histórica mudança do sistema de valores em ação na sociedade contemporânea. Se antes, aos olhos dos filhos, os pais eram possuidores de bens muito mais preciosos do que a riqueza, portadores de sólidos modelos de vida nos quais era natural inspirar-se, agora é o dinheiro que orienta comportamentos, juízos e escolhas de vida. Se para ela, suspensa entre passado e presente, aqueles valores, embora arranhados pelo germe erosivo da dúvida, continuam exercendo uma fascinação indiscutível. Já não é assim para os filhos Mirella e Ricardo. Mirella se torna, assim, o ícone de um modo alternativo de ser mulher, com o qual não é possível subtrair-se a um confronto cerrado. E se Valéria, diante da transformação da filha de menina para adulta, precisa admitir que não a conhece, tanto que os brinquedos infantis ciumentamente conservados agora lhe parecem coisas inúteis, ninhos de poeira, Mirella, em contraposição, tem da vida conjugal dos genitores uma nítida percepção, que ela não hesita em comunicar à mãe com impiedosa lucidez. E aí eu acho interessante a gente voltar esse texto aqui, porque ele foi naquela conversa que muito
impactante que Mirella teve com a mãe. Acha que o que vocês sentem é amor? Esta miséria, este desgaste, esta renúncia a tudo, este vai e vem do escritório ao mercado? Não vê como ficou acabada na sua idade? Por favor, mamãe, você não quer compreender nada da vida, mas eu sempre a considerei uma mulher inteligente, inteligentíssima. Raciocine. Que vida você e papai levam? Não vê que papai é um falido e que a arrastou junto com ele? Se você me quer bem, como pode desejar que eu tenha uma vida semelhante à sua? Forte, né? Essas palavras de Mirella, mas de uma lucidez enorme. Se a esta altura Valéria se obstina em depreciar o processo de constituição identitária da filha, dando voz às normas patriarcais sobre as quais ela se formou, você vai refletir, eu a farei refletir. Você se casará quando estiver apaixonada, quando admirar um homem, então amar sua família, seus filhos, como eu fiz. A Valéria ainda insiste em manter aquela base patriarcal em que ela foi educada. Mas à medida que as páginas desse diário vão se avolumando e vão se adensando, se desenha uma nova imagem do feminino, que é também um modo novo de repensar a maternidade. Valéria chega a reconhecer em Mirella um sujeito com um centro de experiência equivalente, portanto livre para empreender um percurso de vida alternativo ao seu. É aquela fala, né, já bem mais à frente do livro, em que ela fala para Mirella ir embora. Vai embora daqui, vá logo, salve-se. Né? Mas Valéria, antes de ser mãe, é também filha. Filha de uma mãe que, aos seus olhos de mulher, pertencente a uma geração que não se envergonha de mostrar o próprio cansaço, não pode deixar de aparecer senão como uma imagem sacra, uma ilustração antiga, jamais disposta a um momento de abandono, como que enrijecida em suas toaletes demodês, outros tantos vislumbres de sua entrega a gestos como costumeiros, de atávica e persistente memória. É quando aquele momento em que ela descreve a mãe dela, né? Uma senhora alta e grisalha, os cabelos penteados para cima com enchimento, né? E que ela cerzia as meias velhas do pai. Então, ela faz essa descrição, né, da mãe. A distância histórica que a separa, né, os discursos banais sobre coisas materiais, a apreensão da mãe pelas fadigas às quais Valéria se sujeita, dividida, né, entre o trabalho e a família, e mais ainda o seu desagrado com as modalidades a ela estranhas nas quais é organizada a vida conjugal da filha. Nesse sentido, é significativa a reflexão que Valéria confia ao seu diário sobre os quadros da casa materna que não poderão encontrar acolhida em seu espaço familiar. Assim como na realidade dos anos 50, não há mais espaço para uma subjetividade feminina da qual a mãe é protótipo emblemático. É aquela passagem que ela fala que depois da morte da mãe, ela não sabe o que ela vai fazer, onde que ela vai pendurar aqueles quadros enormes que existem nos aposentos da casa da mãe. E ela fala que ela vai provavelmente vender aquilo tudo, né? A imagem da ponte, figura recorrente em Ninguém Volta Atrás, funcional como foi dito para visualizar o percurso do inevitável amadurecimento das jovens do Colégio Grimaldi, é aqui interiorizada na posição suspensa de Valéria, que por estar dividida entre a renúncia silenciosa da mãe e as escolhas de ruptura da filha, sintetiza em um emblema sua condição de irresgatável solidão. Né? E aí é aquela passagem que ela fala que parece que ela pertence a dois mundos diferentes. Um que acabou,
junto com aquele tempo, e o outro que nasceu dele, né? Um que acabou, que é aquele da mãe, e um que nasceu desse tempo, que é a geração da Mirella, né? Talvez eu seja somente uma passagem, uma colisão. Mirella não compreende que fui justamente eu que a torná-la livre. Eu, com minha vida dilacerada entre velhas tradições tranquilizadoras e o apelo de novas exigências, coube a mim. Eu sou a ponte da qual ela se beneficiou, como de tudo se beneficiam os jovens, cruelmente sem sequer se darem conta de que ganharão algo sem reconhecê-lo oficialmente. Agora posso até desabafar. Também seu casamento se transformou ao longo do tempo com a cumplicidade do silêncio em amarga solidão. O papel dos genitores e as exíguas dimensões da casa, transformando em culpa os arroubos íntimos dos dois, anularam o desejo. E a Valéria, desvalorizada em sua sexualidade, só resta confiar a um espelho a imagem da própria feminilidade. É quando ela se despia, naquela passagem que ela registra que ela se despe na frente do espelho, né? E que ela esperava encontrar uma velha, mas ela vê que ela não conseguia. Ela via uma jovem ali. E ela continua, né? Sempre se mortificando em relação ao caderno e ao seu casamento. A mortificação a qual seu casamento a submete seria suficiente para dispô-la ao adultério. Mas se não tivesse confiado à peremptoriedade da palavra escrita, o sincero escrutínio de sua relação conjugal, Valéria provavelmente nunca teria prestado atenção no interesse que Guido, seu chefe, lhe reserva. Se já soubesse que Guido me amava, nunca o teria comprado, o caderno. Mas, se não o tivesse comprado, talvez nunca teria prestado atenção em Guido, assim como não prestava em mim mesma. Tem início uma relação que encontra no espaço do escritório alternativo ao agora sufocante interior doméstico. De fato, aqui Valéria pode trancar com chave uma gaveta e tem um aposento só para si. Tem a sensação de aportar em uma ilha verde, seu pano de fundo mais adequado. Se as dinâmicas do enredo obrigaram Valéria a renunciar ao amor de Guido, a inesperada paternidade do filho Ricardo, que por sua vez espera um filho da noiva Marina, irá obrigá-la a encarnar o papel de avó. O estreito vínculo que ela mesma intui entre Guido e o próprio diário nos autoriza a sustentar que, seja qual for o desenlace dessa história sentimental, de qualquer modo o adultério foi vivido dia após dia na redação daquele caderno, negro e luzidio como uma sanguessuga. E aí, né, de fato, no dia 27 de abril, ela escreve: o único remorso de que sofro é roubar tempo à família, à casa, o mesmo que sinto quando escrevo este diário. E pouco tempo depois, nossos encontros mais íntimos são quando eu abro este caderno à noite. Então, na verdade, acho que a culpa, né, o sentimento de adultério maior era quando ela escrevia no caderno, né, e não tanto quanto nos encontros com Guido. Irmanam o diário e o adultério a necessidade de sigilo, o sentimento de culpa, o tempo subtraído a obrigações familiares, o temor dos espaços abertos. Valéria teme de fato que alguém a veja fora do escritório em companhia de Guido, tal como é aterrorizada pela possibilidade de que, levando o diário consigo pela rua, algum incidente imprevisível faça ser descoberto. Mas, sobretudo, liga-os à carga subversiva ante uma ordem pré-existente, a alteração de sua identidade pregressa. Se confiando ao caderno a narrativa da própria vida íntima e das perturbações do próprio romance familiar,
aprendeu o ofício de aprender. Valéria não aprendeu, porém, o ofício de viver. Como não tem coragem para ir embora, uma coragem da qual eram desprovidas muitas mulheres de sua geração, finalmente decide queimá-lo. Não deixa de ser significativo que, pouco antes de ela resolver fazer isso, seu diário, desprovido da função de cúmplice testemunha dos próprios sentimentos e da própria vivência, assuma em seu imaginário as feições de um espaço sepulcral, onde, como em uma urna preciosa, estão encerradas as relíquias de uma alma solitária. É a última passagem do livro. Preciso queimar o caderno o mais depressa possível, imediatamente, sem sequer relê-lo e me arriscar a me enternecer, sem dizer adeus. Esta será a última página. Nas seguintes não escreverei, e meus dias futuros serão, tal como as páginas que se seguem a esta, brancos, lisos, frios. Lisa será a grande pedra branca sobre a qual, no fim, voltarei a me chamar Valéria. E assim a gente termina o pós-fácil, bem curtinho, né? Eu acho que não justifica a gente ficar repetindo aquilo tudo que foi dito antes, né, nas leituras, mas é interessante ver, né, essa posição e essas referências que a pesquisadora traz para nós e corrobora muito aqui daquilo que foi dito durante toda a leitura comentada desse livro, né? Um livro riquíssimo. Então a gente fica por aqui, encerramos agora, em definitivo, a leitura comentada do Caderno Proibido e eu deixo aqui um convite, mais uma vez, né, para colocarem lá nos comentários, tanto do Instagram como no próprio YouTube, de livros que vocês tenham interesse que sejam lidos aqui, né, nessa forma de leitura comentada, né, para a gente continuar com essa proposta, que eu acho que é uma proposta bem bacana, da gente entrar em contato com a literatura de uma forma diferente, não simplesmente ler e deixar, né, passar aquela coisa. Muitas vezes a gente lê algo, né, lê algumas páginas, já não sabe o que foi lido na página anterior. E dessa forma, a leitura é como se fosse o registro, né, do que a Valéria fez aqui no seu diário. A gente comentando as partes, trazendo muitas vezes as reflexões que algumas falas, né, e alguns textos, né, que são colocados pelos autores, que os autores trazem, elas reforçam e ficam mais, né, a gente consegue memorizar mais e trazer para a nossa vida, né, fazer reflexões realmente sobre aquilo que está sendo dito. Bom, então fica o convite aí para continuar me acompanhando aí nessa proposta de leituras comentadas. Um grande abraço, muito obrigada por estarem comigo, né, nessa proposta e vamos ver, né, qual que vai ser a próxima leitura comentada. Assim que já tiver o próximo livro, eu divulgo lá no Instagram, no meu perfil do Instagram, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima leitura, até o próximo livro. Até mais!